Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre a formação militar e em 2010, uma turma da AMAN rendeu homenagem ao ex-presidente Médici. Isso acendeu um alerta sobre que tipo de pensamento está sendo herdado nas Forças Armadas e como isso pode influir na democracia. Temos aqui para falar disso a Ana Penido. Tudo bem, Ana? Como vai? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Esse programa está sendo gravado, então eu peço que quem tiver perguntas deixe aqui, né, nos comentários, porque não temos perguntas ao vivo. Ana, eu peço que você se apresente, por gentileza. Bom, eu sou a Ana, eu sou pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, da Unesp. Eu sou doutora em Relações Internacionais, atualmente eu estou no meu estágio de pós-doutorado, e eu sempre pesquisei a educação dos militares, em particular do Brasil, então fiquei muito feliz com o convite que você me fez, Afonso, esse que é o meu tema mesmo, assim, de pesquisa na academia. Muito bom, muito obrigado, meu especialista. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha que a gente herdou da Guerra Fria, porque parece que esse conceito de inimigo interno ainda circula, né? E você tem um artigo onde você vai falar o seguinte: agora, em 2021, o governo federal decidiu permitir a entrada de 240 militares estadunidenses, acompanhados de armamentos e autorizados a permanecer no país por 3 semanas para realizar exercício na região do Vale do Paraíba. Então, que tipo de relação é essa, um pouco que cheira a Guerra Fria? Primeiro, Afonso, só compartilhando com o pessoal que você falou da homenagem ao Médici, né? E assim, a homenagem ao Médici foi o que me despertou para esse assunto, para começar a pesquisar isso, porque não foi num momento qualquer. A homenagem foi exatamente no ano em que a Dilma e o José Serra concorriam às eleições presidenciais. Já parece que faz uma vida, né? Mas, assim, naquela época, o que tinha na propaganda de campanha mesmo? Passava na televisão. A Dilma contava do passado dela, que ela foi guerrilheira, que ela foi torturada, como todo mundo sabe. E o José Serra contava também que ele foi presidente da UNE, então, em 64. Então, ele foi preso, teve toda uma perseguição. E o que me chamou a atenção naquela época foi assim: olha para você ver, a direita e a esquerda do espectro político brasileiro têm unidade numa leitura crítica à ditadura militar. Pode até ser que não tenha unidade do ponto de vista de o que fazer naquela época, né? Teve gente que foi para a luta armada, gente que saiu do Brasil, teve de tudo. Mas todo mundo era contrário àquele momento histórico. E naquele mesmo ano, os cadetes, então são jovens, meninos de 19, 20, 21 anos, resolvem homenagear aquele que talvez é considerado o mais duro, né? Assim, o mais violento dos presidentes do período da ditadura militar. Então, eu falei assim, gente, mas são quase sinais contrários, né? Assim, a esquerda e a direita da sociedade civil caminhando para o entendimento, e os militares, os jovens, e isso também não era que nem todo mundo fala assim, as viúvas da ditadura, aquele pessoal velhinho que está lá no clube militar. Não, eram os jovens da academia. Falei, não, então peraí, vou começar a tentar entender exatamente isso. Eu quis fazer esse parênteses, porque isso não foi um momento qualquer, foi num momento muito especial da sociedade brasileira, e era essa a eleição que estava rolando. Sobre a Guerra Fria, E aí muitos tem. dizem que essa questão do partido militar surgiu com a segunda eleição da Dilma, né? Sim, sim, ou que se reorganizou. Aí depende um pouco da interpretação, mas tem um pouco desse processo do governo Dilma também. Mas sobre especificamente a Guerra Fria, aí eu acho que uma informação também que vale a pena socializar é que não foi só militares dos Estados Unidos que foram autorizados para cooperar com os militares brasileiros. Isso aconteceu também na segurança pública, se eu não me engano, na Polícia Federal. Então, veio uma turma de militares dos Estados Unidos para cooperar com policiais federais no Brasil, o que já indica exatamente o que você estava perguntando, porque nos Estados Unidos, militar é para fora. Eles são formados para atuar fora do território dos Estados Unidos em guerras, a maior parte delas ofensivas, né? Ou intervenções, não necessariamente guerras, mas são sempre ofensivas. No caso
quando vem um militar que é formado para uma guerra ofensiva treinar o nosso aqui, no nosso território, e treinar inclusive um policial, já diz muito dessa confusão que sempre existiu no Brasil, que ela é anterior à ditadura militar, sobre para que servem as Forças Armadas. A maior parte do tempo, as Forças Armadas brasileiras não atuaram para fora. Seja para fora no sentido assim de a gente pouco se envolveu em guerras fora, né, do nosso território. Aqui quase todo mundo conhece mais a do Paraguai, a Segunda Guerra, mas mesmo para dentro, a maior parte das tarefas em que militares são empregados sempre foram na contenção interna. Então, antes, nas rebeliões, aquelas que a gente estuda na escola mesmo, Sabinada, cabanagem, militares foram empregados. Canudos é o momento mais simbólico desse processo, né, já que foram várias missões militares que tiveram que ir. Então, olha para você ver, sempre atuando para dentro. A ditadura militar, ela consolida isso em forma de doutrina, que aí sim vem se formula ali na Escola Superior de Guerra, né? Essa ideia de que existe sim o inimigo interno, esse inimigo interno está dentro do nosso país, assim, no meio das pessoas, qualquer um aqui é um potencial inimigo interno que pode desestabilizar o nosso governo. Mas você está vendo que é uma herança, né? Só customizou. Se em uma determinada época o inimigo interno eram talvez esses grupos, por exemplo, que se organizaram para lutar por uma vida melhor, muitas vezes vinculados a religiões, que nem esse caso, por exemplo, de Canudos, né? Aí isso vai sendo customizado com o tempo. Aí, depois que os comunistas, principalmente, aí sim a Guerra Fria, depois que surge a União Soviética, aí tem a Revolução Cubana, aí vai se formando essa ideia de que não, o inimigo interno é o comunista. E aí isso até hoje perdura e foi sendo customizado. Ainda tem gente que acredita, óbvio, que tem um monte de comunista que vai fazer a revolução. Mas hoje isso já deu uma flexibilizada. Eles vão falar das feministas, aí vão falar dos gays, aí vão falar do movimento negro, ou vão, às vezes, falar alguma coisa no sentido de os ambientalistas que querem roubar a Amazônia da gente. Então, assim, mas a ideia continua sendo a mesma, de que o cidadão brasileiro, organizado ou não, que critica o governo, ou que propõe, né, reformas estruturais, porque ele é um inimigo em potencial. Isso tem a ver, claro, com uma doutrina americana de que, bom, vocês cuidam da questão interna e a gente cuida das fronteiras, ou a gente cuida da geopolítica, claro. Não, os Estados Unidos, eles atuam, é isso, o tabuleiro deles é o planeta. Então, como é que eles pensam? Até tem um termo que eu tenho usado, que eu achei, para quem não é da área de defesa, a gente quase todo mundo usa ou conhece a expressão divisão internacional do trabalho. Então, divisão internacional do trabalho qual que é a ideia? Não existem países, por exemplo, industrializados com tecnologia de ponta que produzem um determinado tipo de produtos. A gente produz laranja, a gente produz soja, a gente produz a carne bovina. Então, assim, eles produzem a tecnologia, a gente produz na maior parte das vezes, algum tipo de commodity, ou às vezes nem produz, né? Só extrai, que é o caso da mineração, por exemplo. Você tira da terra, você nem beneficia. Você só tira da terra e manda para o porto e manda embora. Então, é essa a ideia da divisão internacional do trabalho, que tem países que servem para algumas coisas e outros países para outras coisas, também existe na área da defesa. Então, como é que isso se manifesta na área da defesa? O grande jogo atual da geopolítica, não da Guerra Fria, mas hoje, é Estados Unidos e China. A Rússia enquanto um aliado forte da China, mas esse é o jogo. Forças armadas são preparadas para atuarem no jogo global, do que está rolando. Como que os Estados Unidos vêm historicamente entendendo o Brasil? Como uma linha auxiliar. Não é nem um aliado, é um alinhado. É uma pessoa que está ali juntinho para poder fazer o que eu não posso fazer naquele momento porque eu estou no grande jogo. Então, enquanto os Estados Unidos seriam responsáveis por esse grande jogo, que inclui defesa dos oceanos, que em alguma medida tem relação com fronteira, mas nem tanto, que é de fato o controle do planeta, a disputa por quem manda, quem de fato tem hegemonia, qual que é a tarefa do militar? Não só do Brasil, mas assim, de países, e aí depende do autor, né? Mas vai ter gente que vai chamar de terceiro mundo, subdesenvolvido, periférico, aí tanto tem diferentes denominações conforme a sua matriz teórico-filosófica, mas de toda forma, esses outros países, caberia a eles a tarefa de controle da ordem interna.
Então, não, a gente cuida do que acontece nos oceanos e no planeta, e vocês, a tarefa de vocês é garantir que o povo de vocês está sob controle. Então, isso não só para o Brasil, mas como para os demais países da América Latina, por exemplo. Claro. Bom, você reflete num artigo dizendo que, em alguns momentos, as Forças Armadas têm visto alguns movimentos da sociedade como perturbação à ordem e outros momentos como liberdade de expressão, exatamente o que estamos vivendo, né? E é como se, então, os civis não tivessem valores certos, de alguma forma, ou que os militares tivessem valores superiores. Passa, então, por uma questão de visão de mundo, né? E de controle, digamos, de qual seria a visão de sociedade correta. E você coloca o seguinte: ao ensinar que a profissão militar é superior a outras profissões civis, a escola contribui para a posição das Forças Armadas para intervir. Vamos falar um pouquinho disso, por favor. Vamos. Até porque isso é bem o que está acontecendo nesse momento histórico, né? Se a gente estivesse vendo grupos de esquerda tocando fogo em caminhões, como que a gente está vendo, eles estariam certamente ganhando destaque na imprensa e sendo presos enquanto atos terroristas, né? Porque, de fato, é isso que eles são. Mas não é isso. Não, são protestos e são manifestações pela liberdade de expressão. Quando eu coloquei isso, um pouco foi para provocar esses dois pesos, duas medidas. Mas a leitura da militar mesmo, como é que ela funciona? O momento da escola não é um momento em que você está ali aprendendo português, matemática, inglês ou balística. O mais importante da educação dos militares é a convivência entre eles, a socialização que acontece só entre eles, porque eles ficam ali entre aquelas quatro paredes, 4, 5 anos, o tempo inteiro convivendo, em situações de pressão. Então, eles vão criando laços muito fortes. Eles próprios falam que é um processo em que a farda vai grudando na pele. Por isso, inclusive, que eu falo até que não existe, sociologicamente falando, ex-militar. Porque se a farda gruda na pele, você vai para a reserva, você continua sendo um militar. Os seus valores, essas relações que você estabeleceu são muito intensas, são muito fortes. Então, elas não se desfazem depois com o tempo. Aí, o que vai acontecendo? Como a educação e, de forma geral, militares, eles são formados numa lógica binária. Então, assim, amigo, inimigo. A favor, contra. Sendo que a gente sabe que o mundo tem trocentas matizes aqui nesse meio, né? Mas essa é a lógica da guerra, de forma geral, que não é só que é uma lógica correta até para pensar a guerra. Só que como é que eles vão pensando? Não. O militar existe em função do civil. Aí agora vamos lá, vamos flertar com a antropologia um pouquinho. Se eu te perguntar o que você é, eu sou mineira, como está todo mundo vendo pelo meu sotaque, mas assim, eu vou responder: sou atleticana, sou mineira, sou professora. Eu vou responder um monte de coisas. Eu não vou responder eu sou civil. O civil é uma invenção do militar. Mas para o militar é outra coisa. Se você perguntar para um militar o que ele é, a primeira coisa que ele vai te responder é: sou militar. Porque aquilo é uma identidade forte para ele. Faz sentido, é o que coesiona um grupo, é o que coesiona a família. Então, é essa dualidade que vai se estabelecendo entre o eu militar e ele civil. No caso, eles até chamam de paisano para desqualificar. Eu militar, ele civil. Até aí é só uma distinção. Em outras palavras, nós e eles. Nós e eles, essa é a lógica. Só que o que vai mudando com o tempo? Aí o nós e eles vira os nossos valores são melhores que os valores deles. A nossa forma de olhar para o mundo, de organizar o mundo, é melhor do que a forma de organizar o mundo deles. Isso se expressa em tudo quanto há. Até desde comentários, sei lá, que o banheiro da universidade estava pichado. Então, por causa disso, é porque os alunos da universidade. Então, esse é o primeiro momento, é o nós e eles. O segundo momento é os meus valores são melhores do que os deles. E o terceiro momento é, já que os meus valores são melhores do que os deles, eu posso levar os meus valores para eles. É uma visão quase salvacionista, que a gente vê também nos Estados Unidos, quando eles fazem intervenções em outros países. Mas, no nosso caso, é uma visão dos militares para os civis. Mesmo para os civis alinhados a eles,
na ditadura militar, por exemplo, tem um monte, hoje também, mesmo assim, eles pensam como, não, então eu que seleciono. Então, não é um civil que, não, eu quero fazer o curso, por exemplo, da ESE, eu quero ficar próximo. Não. Eles se colocam na postura de escolher as autoridades civis que eles entendem que são boas para o Brasil. Então, mesmo quando eles aceitam o civil, eles se colocam ainda nessa postura de superioridade. E isso aí é o que justifica, na verdade, um conjunto dos problemas que a gente vê hoje mesmo acontecendo, né? Bom, inclusive, né, as corrupções aí das vacinas, com vários generais envolvidos, mostra que não é bem assim, né? Bom, vamos comentar um pouquinho disso então. Quer dizer, essas pessoas passam dos 15 aos 40 anos na família militar, né? E você acha que, por exemplo, nos anos 90 chegou a ter uma... Porque eu já entrevistei pessoas que me disseram assim que nos anos 90, com a Constituição, houve uma certa reformulação. Você acha que chega a ter um gap de geração aí ou não? Isso não é forte? Tem algumas mudanças. Mas, assim, a família militar, tem militar que não é do 15 aos 40. A família militar é da hora que você nasce até a hora que você morre. Então, nasce mesmo. Tipo assim, tem muitos dados que apontam que aí. Deixa eu só fazer uma correção, porque militar é muita gente. Aqui nós estamos falando sobre a formação, e é o que eu estudo também, dos oficiais. Porque tem oficial e tem praça. Praças, em geral, estão mais misturadas na sociedade, eles não passam por essa formação de 4 anos. Os oficiais é quem vai a general, é quem manda, quem comanda as forças. É essa turma que a gente está aqui conversando sobre elas. Então, quando eu estou falando militar, na verdade, eu estou pensando nos oficiais. Então, é eles que ficam lá na AMAN, já que você estava citando. Então, o que acontece? Algumas coisas, de fato, foram mudando. Então, por exemplo, a dimensão da endogenia. Se antes muitos filhos de oficiais iam para a academia, tem acontecido um fenômeno de que tem começado a entrar na academia, já faz uns anos, filhos de praças. Então, é filho de suboficial que passa a enxergar ali uma possibilidade de ascender. Outra mudança. Por uma lei da Dilma, foi de uma. Então, assim, foi de fora para dentro essa mudança, não foi de dentro para fora. A Dilma ordenou que mulheres fossem aceitas dentro da formação militar. Elas ainda não são aceitas em todos os postos. Então, elas não podem, por exemplo, escolher a carreira bélica, que é o que te leva à possibilidade de fato virar comandante de força daqui a 35 anos, viu, gente? Então, a gente não tem essa possibilidade, até hoje, no Brasil, de uma mulher que entre agora e aí suba a carreira inteirinha, daqui a 35 anos alguma coisa acontecer. Então, assim, algumas mudanças de fato vêm acontecendo, né? Eles existem no mundo. Então, em alguma medida, eles respondem às mudanças que vão acontecendo no mundo. Outras mudanças são muito, muito pequenas. Eu brinco assim que tem 4 áreas de quase que de reserva de domínio, assim, áreas em que os militares mudam pouco e eles abrem poucas oportunidades, poucas possibilidades para os civis opinarem sobre qualquer coisa. Que áreas são essas? Uma é a educação. A educação, na Constituição, eles fizeram um lobby muito bem feito e eles garantiram um sistema de ensino próprio. Na verdade, não um. Para quem não, a gente, que quase todo mundo faz escola civil. Então, todo mundo obedece às leis, às diretrizes e bases curriculares, que todo mundo, na particular, na pública, todo mundo passa pela mesma formação. Mas na Constituição, e depois isso é formalizado na Lei de Diretrizes e Bases, os militares garantiram um sistema autônomo. Então, na verdade, no Brasil, a gente não tem um sistema de ensino, a gente tem 4. Né? A gente tem 2 também, não. A gente tem 4. Que a Marinha tem um, o Exército tem um, a Aeronáutica tem um e os civis tem um. Cada um desses sistemas de ensino... Você diz que é baseado em não duvidar, não divergir e não discutir, não é isso? Isso, que é o que funciona a hierarquia e disciplina. Então, assim, eu acho que quando eu falo de educação dos militares, a educação de um militar, de fato, tem que ser baseada para forjar a hierarquia e disciplina. Militares são subordinados hierarquicamente, eles precisam ser disciplinados, porque a gente tem que pensar que, em última instância, você está formando uma pessoa que tem que estar disposta a colocar o corpo dela na frente de uma bala. Numa guerra, por exemplo, contra o inimigo externo.
É para isso que serve militar. Se eles estão servindo para isso ou não é um outro problema. Mas, assim, em teoria, a educação deles tem que preparar eles para isso. Então, nesse sentido, faz sentido. Ó, você não pode divergir. Na hora, às vezes, você recebeu um comando. Se você achou que aquele comando é inadequado, você tem recursos dentro da própria carreira para poder reclamar. Mas, assim, em geral, você não questiona. Você não diverge, porque você precisa ter ali aquele grupo coeso para entrar em conflito com o outro inimigo. Você não duvida. Só que quando isso se encontra com a política, por exemplo, ou com a sociedade civil, ou mesmo com a universidade, com a academia regular, aí que o negócio degringola todo. Porque qual que é a lógica da universidade? Eu brinco assim que eu divirjo de mim mesma. Às vezes tem coisa que eu escrevi 3 anos atrás, aí apareceram novos dados, você leu novos autores e você muda de opinião. Você discute o tempo inteiro, né? Assim, discutir faz parte da nossa profissão em sala, e não é briga, você está discutindo, porque quando alguém aponta uma lacuna na sua formulação, que você melhora. Se todo mundo fala que está tudo bem, tá tudo bem. Então você não. E você, assim, você discute, você diverge, e isso faz parte do processo de democracia, do conhecimento mesmo, né? De como se forja o conhecimento acadêmico. Então, acaba que entra em conflito esses dois mundos de formulação. Que, na verdade, Sim. são 4, né? É isso que eu estava te falando. A gente é tão absurdo no nosso sistema que não é nem só um, não são nem só 2. Tipo assim, civis, militares, são 4. Imagina se na guerra, cada sistema de ensino militar, então se a Marinha pensar uma coisa, a aeronáutica pensar, como é que faz? Não faz, né? Então, na guerra é fundamental que você esteja coeso e preparado para a atuação. Então, nesse sentido, muitas coisas permaneceram como estão. Eu estava falando das 4 áreas de reserva de domínio, só para eu citar, porque eu não estudei as outras com afinco, então não tenho condição de conversar com você sobre elas. Mas elas existem e eu acho que elas são fundamentais para a gente saber, de forma geral, que eles controlam isso tudo. Então, para a gente pensar de fato em democracia, a gente precisa pensar em como estabelecer mecanismos de controle da população sobre essas 4 áreas de reserva de domínio, que é a educação dos militares, que é a justiça militar. Justiça militar, gente, não é que ela julga crimes de guerra. A justiça militar no Brasil julga crimes cometidos por militares. Então, se um militar é traficante, ele vai para a justiça militar, ser julgado pelos seus pares. Aí a gente entra naquela velha discussão, né, do coleguismo, do sentimento de corporação. Então, tem a justiça militar. A É terceira o área próprio de caso do Bolsonaro, né? que é o próprio caso do Bolsonaro, o caso do Pazuello, que fez o que fez, que contraria por completo o Estatuto dos Militares, que está lá. Mas aí alguém passa um pano quente, porque, assim, passa pano quente para oficial. Porque, como eu disse, militar é muita gente. Não passa pano quente para a praça, não é a mesma dinâmica que funciona. E passa pano quente para oficial que concorda com a posição da maioria. Porque os oficiais que discordam da posição da maioria sofrem perseguição política, recebem nota administrativa, recebem processo disciplinar, é um conjunto de coisas. Então, essa é a segunda área, justiça militar. A terceira área, inteligência. Esse também foi um lobby bem sucedido deles na época da ditadura, porque existia disputa se a gente devia ter só um sistema de inteligência que fosse civil, se as forças deviam ter, até por causa do que foi a experiência do DOI-CODE, né? Assim, de como é que funcionava o processo do sistema de vigilância e infiltração, né, em organizações. Então, eles conseguiram isso, então eles têm os próprios sistemas de inteligência. Se a gente for pensar que eles trabalham ainda na doutrina do inimigo interno, quem será que eles estão vigiando? E uma quarta e última área de reserva de domínio é o orçamento. O orçamento militar é uma caixa preta, praticamente, porque a maior parte do dinheiro é gasto com eles próprios. Não é gasto com investimentos, com armamentos, isso, em média fica em 8%. Quase 75% do orçamento que a gente direciona para a área de defesa é para pessoal, para salário, pensão, aposentadoria, para salário, para benefício, e eles vão só aumentando isso, já que no governo Bolsonaro, por exemplo, eles conseguiram uma reforma de carreira que beneficiou os oficiais no momento da aposentadoria. Então, essas 4 áreas de reserva de domínio, quando alguém brinca comigo assim, agora, como é que nós vamos falar assim? Olha, agora eu não sei, mas eu sei que a gente só vai resolver alguma coisa nesse país quando a gente conseguir, de fato, olhar para essas 4 áreas e pensar o que fazer com relação a elas.
Claro, é muito sério, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse caso do que eles leem, na verdade, né? Eu sei que é só um dos aspectos, né? É toda uma cultura, mas o Rubens Valente no UOL, por exemplo, coloca que o livro do olavista Flávio Gordon, né? A corrupção da inteligência integra bibliografia, né? No campo da história militar e tal, da ESAL. Bom, queria que você falasse um pouquinho, parece que ele não é o único, né? Você estava comentando. Isso, ESAO, que é a Escola de Sargentos de Suboficiais. É intermediário, um pouquinho depois da AMA. Mas o que eu ia te contar sobre isso? O Olavo de Carvalho, é mais difícil ter acesso a quais são as bibliografias, mas é fácil ter acesso a quem frequenta. E as escolas militares, elas têm esse hábito, sabe, assim, de convidar palestrante para ir lá fazer uma abertura de curso, para dar uma aula. Então, assim, olavistas circulam pela escola, pelo menos desde os anos 90. Para a gente, agora que surgiu como uma, nossa, que aconteceu? Mas, assim, eles são referência bibliográfica em textos, de trabalhos de conclusão de curso, entendeu? Isso tudo, gente, para quem tiver vontade de seguir carreira acadêmica, isso é tudo material disponível para pesquisa. Então, tá lá na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército a possibilidade para vocês irem, pesquisa, lê o que as pessoas estão produzindo, né? Porque esse é um trabalho de conclusão de curso. É como se fosse o nosso mestrado, o nosso doutorado, né? Que a gente acaba sabendo muito da área do outro, lendo o que a pessoa fez, né? No mestrado, no doutorado. Então, isso fica lá disponível. Então, tem esses olavistas que circulam, mas um autor que é o que eu estava comentando contigo, que foi muito influente, foi o Avelar Coutinho. O Avelar Coutinho, ele reinterpretou Gramsci, a maneira dele, no sentido, assim, do que estaria acontecendo no Brasil. Então, ele realmente acredita, assim, ele defende isso, né? Na verdade, os militares que leem e concordam com ele acreditam nisso, sinceramente, nessa ideia de que estaria em curso uma revolução gramsciana no Brasil, e aí por isso, por exemplo, que as universidades elas viram um bunker da esquerda, porque não, ali só tem gente de esquerda. E olha, eu fiz ciências sociais. Então, assim, em teoria, é um dos cursos que as pessoas consideram assim, não, aquele povo. E assim, eu só estudei Weber. A gente estudava Max Weber, Durkheim, né? Você não estuda Marx. Marx é um autor, e mesmo assim é um dos muitos, né? E eu fico pensando, mas na cabeça deles, a leitura que eles têm, aí não, a esquerda, por exemplo, dominou esse espaço de formulação teórica, epistemológica, no sentido de que, olha, eles estão em plena revolução gramsciana. Então, é um outro autor que o Avelar Coutinho, que interpreta, influencia muito. E eles, às vezes, reeditam também alguns pensamentos, sabe? Então, vai buscando muita coisa ainda na doutrina de segurança. Mas eles vão mudando as palavras, olha que legal para você ver. Na época da ditadura, todo mundo falava em modernização conservadora. Lembra dessa expressão? Isso era muito comum. Ah, não, nós vamos fazer uma modernização conservadora. Isso na época da ditadura. Naquele projeto Brasil Nação de 2035, que é aquele que o Instituto Sagres divulgou junto com o Instituto Vilas Boas e o Instituto Federalista, aquele que a imprensa cobriu bastante. Que era um plano para o Brasil, algo assim, E né? 2035. Aí a modernização conservadora, eles chamam de como é que é? Modernização evolucionista. Conservador evolucionista. Eles falam essa expressão várias vezes, que é a mesma ideia de modernização conservadora que está ali dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Né? Eles vão repaginando E algumas coisas e mantêm. circula ainda o tal do Orville? Ou você vê algum impacto desse? Circula, claro que circula. E assim, a gente acha um absurdo, mas assim, tem que falar com a vida como ela é, né? A maior parte dos militares realmente acha, e isso está expresso nos documentos, eles realmente acham que salvaram o Brasil do comunismo. Que o Brasil estava às portas de uma revolução em 64 e que eles, na verdade, que protegeram a democracia. Se não fosse eles estabelecendo o que eles consideram um regime autoritário, mas numa ditadura jamais, mas se não fosse eles estabelecendo isso, o Brasil teria virado socialista. Eles se sentem mesmo intérpretes e responsáveis por ter salvado a democracia no Brasil. Não é uma coisa só retórica, que a gente pensa assim, mas gente, que absurdo, né? Assim, o cara dá um golpe para poder falar que vai salvar a democracia,
Mas não, eles realmente acreditam nisso, que eles estão salvando a democracia, inclusive dando golpe. Nada, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, né? É impressionante, né? Bom, então a gente está falando de uma concepção onde temos escolas que estão sendo doutrinadas pela esquerda, né? E que criando pessoas sem civismo, né? Teoricamente. E aí isso se espelha num plano mesmo de ensino, num plano de ideológico, digamos, né? Em Goiânia, são 54 escolas sob responsabilidade da Polícia Militar. E queria que você falasse um pouquinho desse contexto, como que surgiu essa expansão aí, por favor. Não. Aí, na verdade, vamos conversar sobre as escolas cívicos militares, que é essa proposta que surgiu por parte do governo Bolsonaro. Porque, assim, existem escolas das polícias militares muito antes do governo Bolsonaro. Quase todos os estados têm parcerias com as secretarias de segurança pública, onde os filhos dos policiais vão estudar. São escolas, em geral, boas, em primeiro lugar, porque elas têm um orçamento muito maior do que o restante das outras escolas. Então, por exemplo, um professor concursado de uma dessas escolas para filhos de policiais, ele recebe, em média, 2 a 3 vezes o salário de um professor concursado da rede estadual normal. Então, assim, isso aí já diz muito. Investimento no profissional da educação. Mas, assim, essas são as escolas vinculadas aos policiais. Tem as escolas militares. As escolas militares são outra coisa. As escolas militares, agora eu não lembro se são 13 ou se são 14, que aí são aquelas escolas para filhos de oficiais das Forças Armadas. Então, por exemplo, aqui em Minas tem em Belo Horizonte, tem Juiz de Fora, criaram agora a de São Paulo, tem em Porto Alegre. Em geral, os filhos dos bambambãs, dos oficiais importantes, vão para essas escolas. Essas são as escolas militares, que existem desde eles. E é por isso que eu falei que a família militar não começa com 15. Eles pegam os menininhos a vida inteira. Então, você pega a criança, toda a escolarização dela é feita dentro desse sistema, do sistema de ensino do Exército. E aí você tem uma terceira coisa, por isso que eu estou falando, então, virou uma salada, que são as escolas cívico-militares, que essa é a proposta que o Bolsonaro fez, e aí se massificou pelo Brasil. Você citou o exemplo de Goiás, que são essas escolas mais antigas, que são essas escolas vinculadas às polícias militares. Mas, se eu não me engano, os dados, na verdade, acho que é o Paraná que estava estabelecendo o maior número de escolas dentro desse projeto das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares, elas não são nem as escolas militares, nem as escolas civis. Porque elas não são as escolas militares, porque elas não vão receber orçamento extra, por exemplo, para os professores daquela escola ali receberem mais. Não vai ter orçamento extra para reforma. O que vai ter naquela escola cívico-militar ali? Vai ser implantado nela um regime de ordem parecido com o que existe em termos de regime nas escolas militares. Então, o orçamento dessas escolas cívico-militares, ela funciona principalmente para poder contratar militares da reserva, que vão funcionar como uma espécie de monitores nessas escolas que optam por se tornar cívico-militares. Eu até brinquei num texto que eu falei que é um programa de transferência de renda do Bolsonaro para a base social que apoiou ele, de militares na reserva, e precisava aí ser encaixada em algum lugar, e encaixaram através desse projeto aí. Sai o dinheiro do Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, inclusive, que seleciona os profissionais junto com o Ministério da Educação, e aí passa a funcionar. Então, essas aí são as escolas cívico-militares. E elas, para a gente, são uma grande dificuldade, porque como é que elas criaram em torno delas vários engodos mesmo, assim. E aí a população pega e cai. Porque, por exemplo, existe um conjunto de questões colocadas para as escolas que não são simples. São complexas mesmo, assim. Então, eu entendo também a família ter dificuldade. Por exemplo, conversar sobre sexualidade. Uma coisa muito difícil dentro de casa. Ainda mais para famílias do interior, às vezes, com uma formação tradicional. Questão das drogas. Super presente nas escolas também. O que a escola cívico-militar ela vai prometer? Ela vai prometer assim: não, seu filho vai usar o cabelo cortadinho, pode ficar tranquilo que aqui não vai ter droga no banheiro, o banheiro vai estar pintadinho, ele vai ficar em fila,
E é isso aí que vai garantir que ele não esteja, por exemplo, vulnerável às inseguranças do mundo, né? Só que esse militar que vai para essa escola, ele não vai, por exemplo, para poder fazer segurança dessa escola. E ele nem pode. Então, por exemplo, não é. Mesmo se ele estiver lá dentro e o tráfico quiser entrar naquela escola, o tráfico vai entrar, ele não pode atirar em alguém que está tentando entrar na escola. Ele não vai ficar ali em torno da escola fazendo policiamento, por exemplo, o tempo inteiro passando ali com viatura. Não é isso. Ele está ali para dentro da escola. Ele vai estar fazendo isso com os alunos. Ao mesmo tempo, coisas como, por exemplo, cabelo cortadinho, pode até passar uma impressão de que, não, esse aí não tem perigo como os militares, esse aí não desvia. Mas não, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. A questão de orientação sexual tem um conjunto já de pesquisas na sociologia, na antropologia, na psicologia, na sexualidade mesmo, né? Que vão para outro caminho, que não faz a menor diferença. Se você assistiu Ursinhos Carinhosos na sua adolescência, não quer dizer que você vai gostar de homem, de mulher ou de qualquer outra coisa. Se você usar cabelo curto, cabelo comprido, cabelo colorido, não muda nada também. Então, assim, mas são respostas fáceis para questões que são difíceis. Então, a escola militar, a escola cívico-militar, ela vende essa ideia para a família. De que, não, vai dar tudo certo. Que agora eu vou assumir essa responsabilidade. E ela vende para os Se fosse assim, em professores. Goiânia não tinha problema de segurança, né? Não, e tem, né? E vende isso para a família e vende para as professoras a ideia é o quê? Não, mas se aqui virar uma escola cívico-militar, quem sabe eu vou receber igual os professores das escolas militares. Mas não impacta em nada na carreira do profissional da educação que está ali naquela escola. O que impacta é na vida desses militares, da caserna, da reserva, que vão trabalhar naquela escola. Aí olha o nível do absurdo. Um professor que está ali há 30 anos, na sala de aula, naquela escola, vai ganhar menos em termos, porque assim, funciona como se fosse 30% de adicional de salário. Então, a depender do militar da reserva que vem, ele vai ganhar, às vezes, 2, 3 vezes mais que aquela professora que está ali há 30 anos. E ele só porque ele foi indicado, é isso. Por isso que no final das contas, eu falei, não, tem um componente ideológico, que inclusive fascistizante da sociedade, e tem um componente muito pragmático mesmo, né? De transferência de renda para a população que foi base eleitoral dele. Tem uma questão, então, relativa a valores, vamos dizer assim, né? Então, como você coloca no artigo também, né? A orientação sexual e o feminismo estariam destruindo as famílias, né? E esse é um ponto de vista muito, muito absurdo que mostra o quê? Que mostra, tipo isso, nós vamos fazer a sociedade voltar aos anos 60. Como você está vendo, é um relato de muitos professores, né? Que não estão conseguindo trabalhar mais gênero, não estão conseguindo trabalhar, às vezes até coisas da biologia e tal, que tudo está virando, gramscismo, né? Você tem esses relatos? Como que você está vendo isso? Não, os militares, de forma geral, eles se apresentam assim diretamente, né? Eles próprios falam, nós somos conservadores, o nosso vínculo é com a ideia do que eles têm de família, né? Porque eu também sou, eu fico assim, gente, eu sou super a favor da família, da pátria e de Deus, inclusive. Mas do que eles entendem por família, do que eles entendem por pátria, do que eles entendem por Deus, eles falam mesmo. A diferença, talvez, para os anos 60, porque assim, nos anos 60, eles eram conservadores em termos de valores, como sempre foram, né? Mas eles foram, em muitos momentos da história do Brasil, uma força modernizadora importante. Então, por exemplo, quem cria o CNPq e um conjunto de iniciativas de pesquisa científica de ponta, mesmo e apoia, por exemplo, a criação da Petrobras, apoia a criação da siderurgia, tudo isso pensando que não, se a gente vier entrar em guerra com outro país, nós temos que conseguir produzir o mínimo aqui no nosso. Então, a gente precisa modernizar o país. Em muitos momentos, inclusive, eles achavam, os militares, na escola militar, você precisava de ser alfabetizado. Então, isso já tornava eles mais modernos, quase que a maior parte da população que não era alfabetizada. Eles, inclusive, olhavam para a sociedade. Isso tem um pouco aquela pergunta que você me fez sobre o nós e eles. Eles também sempre olhavam para a sociedade e pensavam assim: essa sociedade aqui não é digna de mim. Eu sou melhor do que ela. Eu sou mais organizada. Então, inclusive, por esse componente, eu era mais modernizadora. Eu fui a força motriz para esse país. Não é mais essa leitura. Hoje, a leitura que predomina dentro dos militares é uma leitura liberal na economia.
liberal mesmo, assim, eles não têm problema com as privatizações, eles acham mesmo que essa coisa do mérito individual é uma coisa muito forte entre eles, né? Assim, não, aqui os melhores vencem. Isso, inclusive, está escrito nas paredes, né? Os melhores vencem, os melhores são os que ficam. É uma visão que é isso, por exemplo, pessoa com deficiência não tem espaço. O que você faz? Quando uma pessoa. Você mata, você elimina ela da sociedade. Então, acho que tem um conjunto de valores mesmo, né? Que é isso, eles sempre foram conservadores, mas algumas coisas eles vão mudando. No meu entendimento, a principal coisa que muda é essa mesmo, da visão econômica, de qual a leitura econômica que eles fazem sobre o desenvolvimento da sociedade brasileira. Sim, eu vou ler um relato aqui da agência pública, onde um professor de biologia diz o seguinte: ele se lembra de uma questão de biologia em que contextualizou os processos hormonais do corpo humano como estímulo do sistema nervoso que faz o coração bater mais rápido quando vê uma pessoa atraente e o aumento de hormônios durante a gravidez. E aí tinha que passar pela aprovação do colégio, né? O comandante disse que poderia dar a impressão de que estamos ensinando os alunos a namorarem, e a escola era contra o namoro na adolescência. Então são coisas assim que vão para o nível do absurdo, né? Bom, queria que você falasse agora. Não, né? Porque tem tanta coisa que está indo para o nível do absurdo ultimamente, que eu estou tendo até dificuldade, né? Essa de criacionismo, né? Assim, a gente, poxa, uma coisa é ter fé, a fé é individual, e acho que a gente tem que sim respeitar, as pessoas têm crenças, eu tenho as minhas, inclusive. Outra coisa é, não, a costela do Adão, então, tem um conjunto de. A Terra é plana, né? Eu estava assim, gente, eu brinco com os meus colegas de São Paulo, porque eu faço pós-doutorado lá. Eu falei, como assim vocês botam um astronauta para senador que não conseguiu fazer o povo concordar que a Terra não é plana, né? É o único astronauta brasileiro. Então tem uma parte que eu falei assim que a gente já está beirando o ridículo, para não falar o mínimo. Ele vive no Discworld lá do inglês, né? Que a Terra é plana e está em cima de uma tartaruga, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão que é muito interessante, porque tudo isso essa educação tem a ver também com uma espécie de gestão de território. Parece que o modelo é a Amazônia, né? Aqui tudo vai ser controlado pelos militares, né? E foi o que aconteceu no Rio, né? Então eu queria que você falasse dessa conexão, quer dizer, não é uma coisa que fica só na educação, nos valores, mas uma coisa que passa a gerir territórios. Eu separaria um pouco, assim, porque assim, o que aconteceu no Rio? No Rio acontece uma coisa mais parecida com o que historicamente os nossos militares fazem mesmo, que serem empregados em atividades de segurança pública. Não a intervenção federal, ela é um último grau disso, né? Isso é levado à potência máxima. Mas os nossos militares já faziam atividade de segurança pública desde o período do republicano mesmo, né? Isso fazendo literalmente. Em alguns poucos momentos eles se recusaram. A gente tem momentos históricos. Não, nós não vamos ser capitão do mato, por exemplo. Mas, tirando uma outra declaração, assim, historicamente falando, eles atuaram do ponto de vista da segurança interna. Não, aqui a gente procura comunista, ali não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro nas operações de garantia da lei e da ordem é mais parecido com o que historicamente os militares brasileiros foram fazendo. Fizeram no Haiti, inclusive. Então, tem na MINUSTAH, na missão de paz da ONU no Haiti, que o Brasil comandou e mandou muitas tropas. A intervenção federal é um nível máximo disso, no sentido assim de que o próprio governador perde o controle, né? Porque o interventor ele respondia ao próprio presidente. Então tem aí a lógica começa a mudar, porque aí a lógica não é só da segurança pública. A lógica passa a ser de controle territorial mesmo, que aí isso passa, inclusive, pela vida das pessoas, de que tipo de comércio pode acontecer ali, de quem entra, de quem sai, como é que você organiza aquele ambiente. Então, a Amazônia, ela é novidade, assim, do ponto de vista histórico. Ela começa a se tornar uma pauta na época da ditadura, nessa ideia de integração. Não, a gente precisa ter todo o território nacional coeso e integrado. A grande questão é como que eles visualizam essa integração. Nesse sentido, tem uma continuidade muito grande com a ditadura. A integração deles passa muito pelo processo do extrativismo econômico. Então,
Se naquela época, por exemplo, da ditadura, os inimigos eram, por exemplo, alguns indigenistas do CIMI, da Teologia da Libertação, que atuavam ali naquele território, e aí como que você fazia? Não, pode liberar, pode seringueiro, madeireiro, pode atuava, sem problema. A extração da borracha o tempo inteiro, isso nunca foi visto enquanto uma ameaça à soberania naquele território. Hoje continua muito parecido. Enquanto às vezes você vai ver a crítica para, não, essa ONG aí, ela está roubando o nosso território, esses ambientalistas aí estão sendo contra a unidade da nação, contra a nossa soberania, essa mesma questão não é levantada para as mineradoras que atuam ali no Pará, por exemplo. Então, as mineradoras que estão indo ali, tirando da terra e jogando tudo para fora, não oferecem nenhum problema para a nossa soberania. Mas aqueles ambientalistas que estão ali xingando as mineradoras, claro que eles oferecem muito, ou protegendo algum povo indígena, por exemplo, eles oferecem muito perigo para a nossa soberania. Então, assim, a Amazônia ela passa a ganhar mais peso na carreira militar só depois dos anos 90. Ela teve algum peso durante a ditadura, mas, por exemplo, a maior parte da nossa história, os nossos militares tiveram como principal hipótese de emprego uma guerra contra a Argentina. Então, assim, a maior parte dos comandos, batalhões e os militares, eles escolhiam atuar no sul do Brasil. A Amazônia, ela surge muito depois dos anos 90 mesmo, numa lógica do final da Guerra Fria. Então, olha, não faz o menor sentido alimentar a ideia de que a gente vai entrar em guerra com a Argentina. E como é que a gente vai justificar esse efetivo enorme, esse orçamento gigantesco? Ah, não, nós precisamos proteger outra coisa. O que nós vamos proteger? A Amazônia. Então, assim, isso foi se tornando, de fato, muito forte ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, e, de fato, bons militares escolhem, bons no sentido que eu estou falando de profissionais, não é? Não bons ou maus, bons, assim, militares que são militares, não são políticos, não são policiais, não são esportistas, são militares, que é o que a gente espera que eles sejam, né? Você está formando um militar. Eles escolhem ir servir na Amazônia. Então, assim, isso foi se fortalecendo dentro da cultura da própria caserna. Essa ideia de que não, defender a Amazônia é importante. Mas os militares, eles têm uma noção de soberania, e aí sobre o conceito de soberania mesmo, que é territorial, mas não é territorial que nem na geografia. Por exemplo, Milton Santos vai pensar território. Porque eles vão pensar território numa lógica integrada, que está o povo que ocupa aquele território, que está a cultura que existe naquele território, patrimônio histórico, patrimônio material, tudo isso está dentro dessa ideia de território. Os militares trabalham na lógica de fronteira. Então, se não tem um Estado nacional dentro do seu Estado nacional te invadindo, então sua soberania está protegida. Vocês estão roubando tudo que você tem, inclusive suas patentes, por exemplo, seus produtos, suas riquezas, aí isso não é uma violação à soberania nacional. Então, ali na Amazônia, isso se expressa muito claramente. Quando a gente vê comentários, por exemplo, tipo esses que, não, mas a demarcação de territórios indígenas pode fazer com que o Brasil se fragmente. Quem em sã consciência acha que algum dos povos da Amazônia vai fechar um acordo com os franceses e vai declarar que eles vão, não, agora não sou brasileiro mais, agora sou francês. Favor, pelo menos os minérios, né? Os minérios não saem, né? Mas os minérios já são todos canadenses, já estão tudo indo embora. Por isso que é uma leitura de soberania assim, muito defasada do ponto de vista do que era a geopolítica ali dos anos 60. Assim, não faz o menor sentido pensar que é isso, né? Os indígenas, que são de fato quem protege aquele território dos diversos povos, né? As diversas etnias, quem está ali, quem mantém a floresta de pé, são uma ameaça à soberania daquele território. Eu acho assim, um pensamento absurdo. Só que o Bolsonaro, por exemplo, teve sucesso, os militares também têm sucesso. Na apresentação, na propaganda, de se apresentar para o povo de forma geral, não, nós somos os guardiões da nacionalidade. Olha como a gente está preocupado com o povo brasileiro, com a nação, com a Amazônia brasileira. Então, assim, de propaganda, eles são, de fato, muito bons. Tem que reconhecer, né? Trabalho bastante. Bom, vamos falar um pouquinho. O que nós estamos falando um pouco é que essa formação toda acaba levando para uma ideia de golpe, né? Quase que uma formação para um golpe, talvez, né? Aqui, um momento que surgiu uma janela de oportunidade, a gente vai estar pronto, né?
Você acha que esses movimentos que estão acontecendo na frente dos quartéis, porque a tese do Nassif, por exemplo, é que pode acontecer uma revolta, um ato terrorista, e aí se precise de uma lei de garantia, uma garantia da lei e da ordem, né? Como que você vê essa questão e essas últimas declarações, assim, porque está tendo várias declarações de vários comandantes aí, né, reafirmando isso, que são atos livres, democráticos e tal? Uai, aí tem coisas diferentes para a gente conversar. É uma que, assim, uma coisa é o militar, não esse povo que está gritando na porta de quartel. O militar da carreira, que está na ativa, que obedece à hierarquia e disciplina, que quer subir na carreira, quer ser promovido. Uma coisa é esse militar votar no Bolsonaro. Outra coisa é esse militar estar disposto a pegar em armas para poder dar um golpe para o Bolsonaro ficar na presidência. São coisas muito diferentes. Principalmente levando em consideração que muitos deles foram candidatos e foram eleitos. Esses mesmos militares, como o atual vice-presidente, futuro senador Mourão, que está aí falando em termos de liberdade de expressão, né? Ele foi eleito pela urna. Ele foi eleito pela mesma urna. Então, assim, não foi outra urna, foi a mesma. Então, assim, tem um que é de eu ameaço, mas assim, daí a pegar uma arma para dar um golpe é uma outra coisa. Então, essa é uma dimensão. Eu não visualizo na ativa, assim, os militares que são de fato da instituição numa quartelada, nessa dimensão mesmo, assim, de não, vou pegar os tanques e vou pôr na rua. Isso não quer dizer que não tenha gente disposta a isso. Seja nos clubes de caça, atirador, seja nas polícias, seja dentro das próprias forças, seja na ativa, seja na reserva. Porque os números de aumento da venda de armamentos, eles são impressionantes, né, ao longo do governo Bolsonaro. De fato, alguns segmentos da população se armaram. Isso não é... Isso são dados, números, né? Não tem como questionar. E aí, esses segmentos têm sim condição de desestabilizar algumas situações. A gente viu isso logo depois da eleição, né? Fechamento de rodovia. Mas daí a um golpe ter sucesso é outra coisa. Um componente, por exemplo, fundamental para um golpe ter sucesso é apoio internacional. E o apoio internacional ao Lula veio imediatamente. Poucos minutos depois do TSE anunciar, o Biden já ligou para ele. Ele não, você que é o presidente. Óbvio, porque o Biden... Primeiro porque é isso, né, gente? O Bolsonaro, ele tem umas coisas que você fala assim, gente, se você não tem nada para dizer, você pode ficar calado. Né? Aqui em Minas tem esse ditado, se você não tem nada de bom para fazer, você fica calado. Você fica quietinho. E é isso, ele ofendeu a esposa do Macron, assim, né? Então, um conjunto de coisas assim que ele foi fazendo a nível internacional impensáveis do ponto de vista da diplomacia da esquerda ou da direita. Quem em sã consciência ofende a esposa do presidente da França, de graça. Assim, não tem justificativa do ponto de vista diplomático. E para um golpe hoje, nos dias atuais, num mundo que é super globalizado, numa economia que é super globalizada, internacionalizada, ter sucesso, a ausência de apoio internacional, por exemplo, é muito determinante. Então, eu acho que mesmo se acontecerem, eu concordo com as análises do Nassif, eu achei ele fantástico. Acho que mesmo com essa possibilidade, sim, de distúrbios, eu não acho que vai ser um governo tranquilo. Tem muita gente que fala assim, não, vai ser 4 anos. Eu falo, não, vai ser 4 anos debaixo de fogo cerrado. O tempo inteiro sofrendo ataque. Mas daí a ter sucesso num golpe, aí eu acho que falta um conjunto de componentes que aí eu estou aqui destacando o apoio internacional também das relações internacionais, né? Mas tem outros domésticos também que eu entendo que a gente não tem, que não são suficientes. Bom, Ana, foi um papo maravilhoso, você é super preparada, parabéns. Precisamos de pessoas como você aí para nos esclarecer um pouquinho. E queria que você deixasse para o pessoal uma dica, alguma leitura, coisas que você está vendo que estão saindo sobre essa questão. Nossa, deixa eu pensar. Primeiro, obrigada pelo elogio, assim. Eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção é que muita gente acha que esse é um tema de homens, né? Os homens que entendem sobre guerra. E a gente lá no JETS, no nosso grupo de estudos, nós somos muitas mulheres, a gente é uma maioria de mulheres que estudam guerra, teoria,
terrorismo, segurança internacional, conflitos. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu diria é: defesa não é uma questão de militares, preocupar com defesa nacional é uma tarefa de qualquer cidadão brasileiro, em particular de alguém que queira que o Brasil seja, de fato, um país respeitado no mundo. Você tem que preocupar, porque para cada ação que a gente toma tem uma reação internacional. E eu acrescentaria que também a defesa não é uma coisa só para homens, é uma coisa para mulheres. Então, estimulo fortemente vocês que estejam aí assistindo e queiram seguir carreira acadêmica nessa área, sigam, assim, não. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, não vai ter fonte, é tudo muito sigiloso, mas não, tem um conjunto de coisas que podem ser pesquisadas, assim, que podem ser objeto de análise aí, de graduação, mestrado, doutorado, a gente fica à disposição para ajudar, orientar, fazer projeto. Então, acho que essa seria a primeira coisa que eu diria aí para quem está assistindo a gente. Se tornem milicólogos, como a gente brinca lá, né? Estudiosos das Forças Armadas brasileiras, de defesa, de estratégia. Sobre leitura, aí tem tanto leituras mais técnicas, né, quanto... Aí eu acho que ultimamente as pessoas têm perguntado muito sobre os militares na política, né, na política brasileira. Aí tem várias coletâneas que têm saído muito boas, assim. Seja... Tem uma que o professor João Roberto organizou e lançou, o professor Manuel Domingos também organizou e lançou. A minha sugestão seria: procure esse pessoal mais velho, que está pesquisando isso há muitos anos, porque assim, como o tema também ficou muito em evidência, apareceu de repente um monte de especialista. Aí eu falei assim: não, peraí, tenta procurar esse pessoal que pesquisa isso há 30, 40, 50 anos, ver o que eles estão escrevendo, o que eles estão estudando. A gente tem no Brasil uma associação de defesa, chama Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Então, assim, um conjunto de pesquisadores civis participam dessa associação, então ele também. Na Ampox tem na sociologia, também tem muita produção nessa área. Então, assim, eu teria até dificuldade de sugerir algum texto em particular. Eu tenho um livro, mas que não trata sobre os militares no Brasil, que trata sobre as intervenções do imperialismo e o que as pessoas chamam de novas guerras híbridas, mas dos Estados Unidos na América Latina. Então, a gente tem até um capítulo sobre o Brasil, mas o Brasil é só um capítulo. Ele fala mais mesmo sobre guerra, sobre estratégia militar. Então, quem tiver curiosidade, ele está até disponível para download, sobre Ninguém Regula a América. Olha, já temos a próxima live. Ele saiu pela editora Expressão Popular. Eu queria te pedir que falasse um segundinho sobre esse grupo, né? Esse conjunto de pessoas que está estudando. Bom, eu participo de 2 grupos distintos. Um na universidade, esse é o grupo de estudos em defesa e segurança internacional. Tem gente de várias universidades, várias regiões do Brasil. É um grupo acadêmico mesmo. A maioria é de São Paulo, mas é isso. Tem gente de Sergipe, tem gente do Rio, tem gente de outra... Eu estou aqui em Minas, né? Então, assim, e é um grupo de pesquisa. Então, assim, vocês podem procurar. Tem site, está vinculado ao IPRI, se eu não me engano, no nosso site, que é do programa Santiago Dantas, que é um programa de mestrado e doutorado em relações internacionais. Mas o grupo chama Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional. Aí tem todos esses temas de pesquisas, e é isso. Eu faço divulgação porque, de fato, a gente é mais mulheres do que homens. Todo mundo acha que isso é inacreditável. Eu falei: não, mas eu estou falando é porque é o que a gente é, uai, não estou inventando. E o outro grupo que eu também participo, eu participo do Instituto Tricontinental. O Instituto Tricontinental é uma iniciativa global, que aí funciona também aqui no Brasil, e é o Instituto de Pesquisa. Nesse instituto eu coordeno o Observatório de Soberania e Defesa. Então, esse é mais voltado só para o Brasil. Esse é o nosso trabalho principal, e aí tá isso, é tudo gratuito, disponível na internet, para quem quiser baixar, ler e tal. Esse é o que a gente faz o acompanhamento das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Então, esse aí com números, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que saiu publicado no Diário Oficial da União, clipping de imprensa, análise também de conjuntura. Então, esse é um trabalho mais para quem quer saber no momento menos acadêmico, né? É um trabalho mais de extensão, como a gente consideraria. Aí o Instituto Tricontinental também está na internet. Vamos deixar tudo isso aqui na descrição. Bom, Ana, muitíssimo obrigado. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. E queria deixar um abraço para todos que estão assistindo, pedir que deem uma olhada nas nossas playlists, aí tem bastante coisa sobre o Brasil, e também deixem comentários aqui embaixo do vídeo, isso ajuda bastante.
Ana, uma boa noite, então. A gente se vê. Até a próxima. Obrigada, Afonso. Até mais, pessoal. Bom descanso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.